Queridos irmãos e irmãs, nós era para celebrarmos hoje o 18º domingo do tempo comum, mas hoje, providencialmente, o dia 6 de agosto caiu no domingo. Então, no dia 6 de agosto, desde o século V da igreja, a igreja celebra o dia da transfiguração de Jesus. Essa festa ela começou a ser celebrada por volta do ano 490 depois de Cristo, né? Então é uma festa muito antiga da nossa igreja. E para que celebrar uma festa da transfiguração? Porque na verdade ela a transfiguração é o momento em que Deus mostrou a sua face verdadeira. Ele revelou quem ele de fato era. Ele era, ou ele é, a grande luz. Ele é a luz eterna que ilumina os corações, que ilumina as mentes, que ilumina as almas e que dá definitivamente ou definitivo a felicidade aos corações humanos. Então é o dia em que ele mostra verdadeiramente quem ele é. Em outras ocasiões da vida de Jesus, o dia do seu nascimento, o dia do seu batismo, o dia em que ele foi crucificado, a gente via ele, mas era ainda a figura humana. Nesse dia se vê a figura verdadeira, a figura divina. Então nós celebramos o dia da transfiguração do Senhor. Transfigurar significa trocar de figura, né? Mostrar a figura verdadeira. Então vamos passar a liturgia, as leituras de hoje, porque elas são todas muito importantes e elas iluminam o acontecimento da transfiguração do Senhor. A primeira leitura é do livro de Daniel. Daniel foi um grande profeta de Israel. Ele viveu no tempo do reinado de Joaquim, por volta do ano 600 antes de Cristo. O profeta Daniel não fazia ideia que um dia Deus ia se fazer carne e ia morar no meio de nós. E ele, numa visão, né, uma espécie de êxtase, ele contempla o julgamento final. O julgamento final de todos os povos, de todas as almas, de todas as pessoas. Vejam como ele descreveu e quem é o grande personagem no qual o julgamento vai acontecer. Ele diz assim: eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos anos aí tomou um lugar. Uma pessoa velha, né? Um ancião de muitos anos. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramavam-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-lhe milhares e milhares, e milhões assistiam ao trono. Foi instalado um tribunal, e os livros foram abertos. Quais livros? Todos os livros. Todas as vidas que Deus escreveu. Todas as histórias. Os nossos livros, as nossas vidas, elas serão abertas diante do tribunal de Deus. E ali será contada a nossa história. E não é uma historinha pela metade, é uma história completa. Naquele dia será contado todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todos os nossos atos, todo o mal que fizemos e todo o bem que fizemos. E a gente tem que se esforçar nesta vida e se converter num processo bem rigoroso, para que quando a nossa história for contada, seja uma história bonita. Como a história de Maria, como a história de José, como a história de Antônio, de Teresinha e de tantos outros, que as suas histórias, elas revelam não uma pessoa má, como a maioria de nós somos, né? Mas elas revelam a face do próprio Cristo. É o Cristo que é contado na face daqueles livros que são abertos. E ele, o julgamento é dado por causa dele. Veja o que diz, ele continua dizendo.
Eu continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como o filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado. É o Cristo que está diante do Pai. E todos nós seremos julgados nele. Naquele dia do julgamento, o que Deus precisa encontrar no nosso rosto é o rosto do seu Filho, é o rosto do Cristo. É nele que nós somos amados. Foi nele que nós fomos enxertados pelo batismo. É nele que nós precisamos viver, é ele que nós precisamos revelar. Então é a primeira leitura do livro do profeta Daniel. A segunda leitura é uma carta de São Pedro. Pedro, o apóstolo primeiro. Quando aconteceu a morte e depois o sepultamento e a ressurreição de Jesus, os guardas, por causa dos judeus que obrigaram eles a fazerem isso, saíram dizendo que Jesus não tinha ressuscitado, que era mentira das mulheres. Essa Maria Madalena era uma mulher da vida. Aí depois, agora começou a andar com esse Jesus doido aí. Ele falou um monte de coisa, pregou um monte de coisa. Agora ela está dizendo que ele ressuscitou. Ninguém viu ele ressuscitando. E começaram a falar que a história que os cristãos contavam era mentira. Que Pedro estava mentindo, que Tiago estava mentindo, que os apóstolos inventaram essa ressurreição de Jesus, que ninguém viu, que isso é uma fábula. Não existe isso. Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, né? Depois até nasce uma heresia a partir dessas falas, dizendo que, não, Jesus não ressuscitou não. Na verdade, a comunidade é que diz que Jesus ressuscitou por causa dos valores que Jesus traz, de amor, de bondade, de fraternidade. Mentira. Pedro começa dizendo assim: não foi seguindo fábulas inventadas que demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está dizendo assim, gente, não é uma historinha não, viu? Não é uma fábula não. Eu sou testemunha ocular, eu vi o Senhor desde quando Ele me chamou à beira do mar da Galileia. Eu caminhei com Ele durante 3 anos. Eu vi Ele fazer milagres. Eu vi Ele ressuscitar pessoas. Eu ouvi todas as pregações que Ele fez. Eu ouvi todas as parábolas que Ele contou, todas as histórias. Se você quiser, eu repito tudo de novo, porque elas estão na minha mente muito frescas. Eu vi, não é uma historinha, é uma realidade. Eu vi naquele domingo de Páscoa, quando ele atravessou a parede e disse para Tomé, Tomé, põe aqui a sua mão nas minhas chagas. Eu vi quando ele subiu aos céus diante de nós, eu vi tudo isso. Pedro está ali trazendo um forte testemunho. A história do Senhor não é uma fábula, é uma realidade. Ele continua dizendo, eu vi inclusive aquele dia em que efetivamente ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia, este é o meu filho bem amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos vindo do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Aqui Pedro está falando do Monte Tabor, onde aconteceu a transfiguração. Então o que Pedro está dizendo na segunda leitura é, a história de Jesus não é uma fábula, é uma realidade, é uma verdade. E nós que vimos e cremos, sabemos que é real porque nós somos testemunhas. E aí Pedro estava falando do dia da transfiguração. E a transfiguração, São Mateus conta lá no seu evangelho. Ele disse assim, naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz.
Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Aqui o evangelista está contando, né, a história que certamente ele escutou, ou de Pedro, ou de Tiago, ou de João. E essa história ele contou depois da ressurreição, porque Jesus disse: antes da ressurreição do Filho do Homem ressuscitar, não contem isso a ninguém. E aqui ele conta que os três viram Jesus, Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias estavam com Cristo? Para testemunhar. As Escrituras também testemunham Cristo. Moisés falava de Cristo, os profetas falavam de Cristo, Elias falava de Cristo. A história do povo do deserto falava da história de nossas vidas. A libertação da escravidão do Egito falava da nossa libertação deste mundo para a terra definitiva no céu, da nossa liberdade eterna. A história dos reis de Israel falavam da história de Jesus, falavam da história dele, o reinado dele sobre nossas vidas. Aqui então eles veem a figura real de Jesus. Então ele diz: o seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Esta era a imagem dele. E ali naquele momento acontece então o que nós chamamos na teologia de teofania. E uma teofania aqui trinitária é quando aparece, né, de forma material as três pessoas da Trindade. A voz do Pai, que diz: este é o meu Filho bem-amado. A nuvem, que é o símbolo do Espírito Santo, né, que é vento, pneuma, o ruá de Deus. E o Filho que está ali, sendo transfigurado. Então aparece a Trindade Santa. Do mesmo jeito que apareceu quando Jesus foi batizado no Jordão. No Jordão, quando ele saiu da água, o Espírito Santo apareceu em forma de pomba sobre Jesus. Uma voz do céu dizia: este é o meu predileto, é o meu Filho bem-amado. E o próprio Cristo que estava ali, a Trindade Santa. É a manifestação da Trindade. E a Trindade revela então a figura que nós devemos ser. Nós devemos ser a figura do Cristo. Agora vamos aplicar assim de uma forma bem simples para a nossa vida, para você nunca mais esquecer. Por que nós celebramos a transfiguração de Jesus? Porque ela diz que a nossa vida também um dia será transfigurada diante de Deus. São Paulo vai dizer numa das suas cartas: ainda não se revelou quem nós somos de fato. Será revelada a verdade dos filhos de Deus. Então, no último dia, nós precisamos também ser transfigurados. E agora que está. Quando você for transfigurado, a imagem de quem vai aparecer? A imagem de Cristo, que transformou a sua vida e você foi moldado por Ele, transformado por Ele, a ponto de dizer como São Paulo: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É a face de Cristo que vai aparecer? Ou é a face do capeta que vai aparecer? Que face que é essa que vai aparecer quando você for transfigurado? Vão aparecer os valores do Evangelho na sua figura, vão aparecer os atos de bondade, de caridade, de perdão, de amor verdadeiro, de humildade, de obediência, de amor à Santa Igreja. Vão aparecer todas essas coisas como Cristo? Ou vão aparecer coisas como maldade, ruindade, mentira, mexerico, fofoca, ignorância, estupidez, arrogância, prepotência, maldade, crimes? O que é que vai aparecer no dia da transfiguração? E é isso que a transfiguração de Jesus vem nos chamar a atenção. No dia em que todas as coisas foram reveladas, você será o rosto de Cristo ou o rosto da antiga serpente? É essa a pergunta. E agora como fazer? Ainda dá tempo de se converter. Todos nós temos tempo ainda. Temos tempo de mudar de vida,
temos tempo de implorar a misericórdia de Deus, nós temos o auxílio da graça do Espírito Santo, nós temos os sacramentos, nós temos os grandes exemplos dos santos ao longo da história da igreja, nós temos o auxílio da Virgem Maria, de São José, nós temos muitas coisas para se converter. Então é preciso que a gente tenha coragem de moldar e modificar a nossa imagem, para quando chegarmos diante de Deus, nós também seremos, ou fomos, ou formos, revelados à imagem de Cristo Jesus, e não à imagem do diabo, à imagem do mundo, à imagem do mal. Nós seremos revelados no último dia, e é preciso então que a gente tome cuidado. Peçamos que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse processo de conversão, para que no último dia nós também sejamos a imagem dele. Só para terminar, aquele fato da vida de São Francisco de Assis. Francisco, quando morreu, foi levado até o convento de Santa Clara de Assis. Clara, quando viu Francisco morto, disse: Francisco era tão parecido com Cristo que nós não sabíamos mais quem era Cristo e quem era Francisco. Era isso que as pessoas deveriam falar a respeito de todos nós, para que no último dia apenas se revelasse quem de fato nós somos, a imagem e a semelhança do nosso Deus. Que Deus nos converta. E para terminar, todos de pé, vamos rezar a oração que está aí no folheto, na primeira página, da festa da Transfiguração do Senhor, que foi escrita por um padre da igreja lá dos primeiros séculos, chamado São João Damasceno. Rezemos todos juntos. Vinde, ó povos, segui-me, subamos à montanha santa, rumo ao céu. Fixemos espiritualmente a nossa morada na cidade do Deus vivente, e contemplemos a divindade imaterial do Pai e do Espírito, que em seu Filho único resplandece. Ó Cristo, tu me atraístes e transformaste com o teu divino amor. Queima, pois, os meus pecados na chama do fogo imaterial e enche-me de tuas delícias, para que, exultante de alegria, possa glorificar, ó Deus de bondade, as tuas duas vindas. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em